Olá, alunos do 7º ano. Meu nome é Giovanni, sou professor de História da Rede Municipal de Itabira. E hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre as atividades do caderno número 2. E com base nisso eu vou apresentar para vocês aqui alguns dos conteúdos que estão presentes nesse caderno. Vou começar trabalhando com vocês um assunto bastante interessante chamado Grandes Navegações. Muito bem. Não podemos deixar de falar que isso aqui parece muito hoje, né, se a gente for pegar os dias atuais, com a ideia do domínio do espaço. A gente não sabe o que tem lá. Na época, os portugueses não eram muito diferentes, né, os espanhóis também. Eles não sabiam o que estavam, né, por exemplo, aqui na América, o que tinha na África. Então, isso era necessariamente uma expedição de conhecimento. Mas por que tudo isso começou? Qual que foi as razões das grandes navegações? Então, vou pegar o início desse processo para a gente poder entender. Como que se dava o comércio anterior às grandes navegações? Primeiramente, vou apresentar para vocês um mapa, né, que é esse mapa aí, para vocês perceberem, né? Temos aí a Europa, né, temos a África e temos a Ásia, o chamado Velho Mundo. Os produtos que os portugueses mais tinham interesse nele, que os portugueses e os europeus, desculpa, eu estou falando aqui dos portugueses, mas dos europeus mais tinham interesse nele, eram os produtos que vinham justamente da região da Índia e da região da China, que nós chamamos hoje de especiarias. Diversos produtos como noz moscada, cravo, canela, sal, todos esses produtos. Eram produtos de grande valor. E esses produtos eram feitos através dessa rota que apresento aí para vocês, que era a rota terrestre, né? Eles basicamente pegavam os navios ali no Mediterrâneo, que é um mar fechado, chegavam até a Ásia e iam a pé até as regiões da China e da Índia. Lá buscavam esses produtos, os italianos é que faziam esse trabalho e espalhavam esse produto pela Europa, nas diversas feiras, né? Como aparece aí nesse mapa. De uma cidade era levado para outra, né, e foram criando diversos comércios dentro da Europa. Esse comércio sempre dominado pelos italianos. Só que ocorreu um problema a partir do século XIII, XIV, que foi o surgimento de um novo modelo de organização política, que são os estados. Surgiu então, né, ou surgiram então, diversos países na Europa. Exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E esses reis novos que passaram a governar esses países tinham um grande interesse de ganhar dinheiro. E como ganhar dinheiro se o comércio era dominado pelos italianos, né? Era dominado ali pelas rotas, né, que vinham da Ásia e entravam pelo Mediterrâneo, justamente pelas cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza. A condição era então uma saída para o mar, buscar, né, uma nova forma que não fosse a rota terrestre, mas sim uma rota marítima. E é justamente isso que os europeus vão começar a fazer. E quem vai começar? Os portugueses. Os portugueses vão ser os pioneiros nesse processo para tirar esse controle da Itália, né, que era feito dessa forma, e passar para uma nova forma de controle de comércio, que era a questão marítima. Só que qual que era o problema? O problema é que até então os barcos não eram fortes o suficiente para atravessar os oceanos, os mares abertos. Os barcos geralmente navegavam em mar fechado. Só que os europeus conseguiram então, a partir do século XV, fabricar navios com melhores, né, maiores, com melhores condições, e criaram também diversos outros instrumentos de navegação. Exemplo, herdaram dos árabes a bússola, né? Criaram o astrolábio, esses instrumentos que permitiam necessariamente que eles navegassem para perceber onde é que eles estavam no mar, para não correr o risco de se perderem em alto mar. Então, todos esses novos, né, instrumentos foram criados para que os europeus, então, pudessem viajar. E os portugueses, então, deram início a isso, né? Vocês veem aí nesse mapa as primeiras navegações portuguesas, que começam mais ou menos em 1450, e eles vão descendo, vocês podem observar aí, estou falando vem descendo, né? Eles vêm do norte para o sul, né, para contornando a África, geralmente muito próximo à costa. Por que próximo à costa? Era onde era mais fácil navegar, então eles não se aventuravam muito em mar aberto.
Então, os portugueses começaram todo esse trabalho, o objetivo deles era passar pela África e chegar até as Índias, né, viajando aí pelo Oriente. Então, era o grande objetivo dos portugueses, né, chegarem às Índias nesse caminho que tinha aí. Foram as primeiras navegações que ocorreram, foram justamente esta. Só que todos os europeus tinham um problema, né? Qual que era o problema? Um problema de navegar em mares abertos, como eu falei com vocês, eram os medos que existiam. Primeiro, tinha-se medo de uma série de histórias que era contada, que vinha desde o período antigo, que os mares eram povoados por monstros, existiam, né, lulas gigantes, toda essa crença que existia. Também havia a crença de que em outros lugares, em outras terras, né, que era uma lenda grega antiga, né, de mais de 2000 anos, que nas terras onde eles poderiam chegar, né, na Ásia, na África, poderiam existir seres totalmente diferentes, como acreditamos hoje, né, nos extraterrestres. Então era a crença que se tinha nesse período, certo? Um exemplo, né, é o Ciclope, né, que estava na lenda grega, né, antiga. Então eles acreditavam que podiam chegar nos novos continentes e encontrar devoradores. Então essas viagens eram todas uma aventura. Mas mesmo assim, né, com instrumentos precários, com navios precários, os europeus precisando do comércio, os reis forçando, né, para esse domínio, eles se lançaram às grandes navegações. E essas grandes navegações partiram então da Europa, né, primeiramente de Portugal, que foi o país pioneiro, como eu falei com vocês, e depois veio a Espanha acompanhando, né, os portugueses. Os portugueses então navegaram pela África, pela costa africana, e chegaram à costa africana e posteriormente eles conseguiram dobrar o sul da África e chegar até as Índias. Num período muito próximo, né, os espanhóis lançaram a outra forma de navegação, uma nova crença, que era possível dar a volta ao mundo. Ou seja, se os portugueses tinham dominado essa rota, que é a rota africana, né, descendo pela África, cruzando a África do Sul e chegando à Índia, né, os espanhóis acreditaram então que era possível viajar para o Ocidente e chegar ao Oriente, dando a volta ao mundo. Só que os espanhóis, então, iniciaram tudo isso com um cara chamado Colombo, só que quando ele chegou no meio do caminho, né, fazendo uma brincadeira aqui com Drummond, tinha uma América no meio do caminho e ele descobriu, então, um novo continente, que era o continente americano, certo? Acreditou que tinha chegado à Índia. Não é à toa que até hoje os nativos que aqui moram chamam índios, né? A razão é essa, né? Porque Colombo os batizou de índios acreditando que havia chegado às Índias. Só que não era verdade, né? Tinham chegado a um novo continente. A partir daí, então, diversas outras navegações foram feitas e os europeus foram dominando diversos territórios. Dominaram a África, dominaram a Ásia, né? A Índia, a China, com o objetivo de tirar de lá as riquezas, e também dominou a América, né? Que a gente conhece muito bem. No caso, principalmente, né? A gente sabe muito da questão brasileira, o domínio português. Logo depois de todas essas navegações, Portugal e Espanha, então, passaram a disputar o mundo entre eles. Havia o risco de uma guerra entre esses dois países pelo controle do mundo, né? E para tentar solucionar o problema, a pessoa mais poderosa da época, que era o Papa, sentou à mesa com os reis, né, da Espanha e de Portugal e apresentou, então, uma proposta e o mundo, então, foi dividido da forma que aparece aí para vocês no mapa, certo? Criou-se um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que estabelecia, né, a ilha de Cabo Verde na África como base, certo? Então, todas as terras que estivessem a 370 léguas a leste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal, as que estivessem a oeste pertenceriam à Espanha. Dessa forma, como aparece no mapa aí para vocês, tudo que está aí em amarelo ficou na mão dos espanhóis. O que está aí nessa cor, né, lilás, ficou na mão dos portugueses. Vocês podem observar muito bem aí nesse mapa que o Brasil, então, ficou para os portugueses. O que vai levar depois os portugueses a vir tomar conta desse território brasileiro a partir de 1500. Só que isso nós vamos tratar num segundo momento, na próxima aula. Um abraço a todos.